Olá, senhores. Nosso tema de hoje é consignação em pagamento. Então, dentro das formas outras de cumprimento e extinção da obrigação, já vimos que a forma natural e espontânea é o próprio pagamento. A primeira dessas outras formas ou outros meios de cumprimento obrigacional e extinção das obrigações é o pagamento em consignação ou consignação em pagamento, tanto faz, o Código Civil utiliza a expressão pagamento em consignação. Isso está previsto no Código de Processo Civil, porque é uma modalidade de ação, hoje previsto nos artigos 539 a 549 do CPC, e está previsto nos artigos 334 até 345 do Código Civil. Fora isso, nós temos também essa obrigação presente em outros diplomas legais, tá? Sempre como uma possibilidade efetiva de cumprimento e extinção das obrigações quando houver recusa do credor ou incerteza quanto quem seja a pessoa do credor a quem se deve pagar, né? Do accipiens. Então, a quem é que deve receber, né? Então, quando você tem dúvida a respeito disso, a melhor solução faz uma consignação em pagamento. O conceito é esse. É uma forma de cumprimento de obrigação pela qual o devedor visa o cumprimento e extinção desse, nos casos em que o credor, por alguma razão, se recusa a receber ou se trata de credor indeterminado. Na verdade, a gente tem um elenco de previsões legais a respeito disso. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Bom, primeira coisa, o que seria essa consignação extrajudicial? Essa consignação extrajudicial ela é feita apenas nos bancos que têm a autorização para tanto. Você não vai conseguir fazer isso na sua agência bancária, por exemplo, porque existe toda uma guia, toda uma formalidade para ser preenchida para que seja feito o depósito judicial. Esse depósito judicial também só é possível quando a sua dívida é em dinheiro, né? Você não vai poder fazer um depósito, extrajudicial em banco de uma coisa, de um bem. Então, só vai poder fazer um depósito extrajudicial se for de dinheiro, tá? Então, vai fazer o depósito bancário, tem que ser valor em pecúnia, tem que ser valor em dinheiro. Sua dívida é de dinheiro, então você vai lá e faz o pagamento. A gente aprendeu aqui dívida de dinheiro e dívida de valor. Então, se sua dívida é de dinheiro, você vai ter que ir lá e fazer o depósito. É a data do vencimento, o credor não quis receber, faz o depósito bancário da dívida para que você não fique inadimplente. Porque o problema da mora, do atraso, é incidência de cláusula penal, é incidência da multa. Então, como a gente não quer isso, né? Vamos evitar isso daí. O senhor tem a liquidez, o senhor tem o dinheiro em mãos para pagar, é data do vencimento, o senhor liga, o credor não tem interesse nenhum em receber, vai e faz o depósito extrajudicial, vai na agência bancária e faz o depósito. Tá ok? Essa é uma forma do senhor garantir que está extinta a obrigação. Qual é o comprovante da extinção da obrigação? O seu depósito. O seu depósito vai constar ali a data, tudo certinho, quem é o credor, quanto, a que se refere o depósito. Então, aquele documento equivale à quitação, que é prova de pagamento. Então, guardem bem esse depósito bancário, esse depósito extrajudicial, né? Porque ele é a forma de comprovação. Mas, atenção, porque ele pode ser recusado pelo credor. O credor pode achar que o depósito é insuficiente, que não é do valor correto da dívida e recusar. A partir do momento de recusa do credor, o senhor tem um prazo legal para ajuizar a demanda de consignação em pagamento, tá? Então, o senhor vai falar, não, o valor é correto, vamos discutir esse valor, esse é o valor exato que eu tenho para depositar. Entendam uma coisa, senhores, ninguém pode depositar valor abaixo, inferior, ou fazer um depósito em cheque, como muita gente sempre procura para saber. Eu posso fazer um depósito em cheque? Porque aí demora para compensar e eu tenho... Não, gente. Na data do vencimento, no local do vencimento, na data prazada, nos termos do contrato. O valor de vencimento é aquele valor que você tem que depositar. Senão você não cumpriu. Senão não vai se operar a extinção da obrigação. Estamos entendidos com relação a isso? Tá? Então, essa é a questão do depósito ou da consignação em pagamento extrajudicial. Pode ser feito? Foi uma facilitação? Foi, gente, porque antes o que acontecia? Muita gente fazia a ação de extinção, a ação de consignação em pagamento, o credor aparecia lá e levantava o dinheiro.
Então você movimentou inutilmente o judiciário, né? Não havia necessidade. Na primeira fase, que era a anuência ou não com o valor depositado do seu levantamento, o credor chegava e falava, não, realmente é isso, eu é que me atrasei, e acabou o assunto, levantava o dinheiro e encerrava a questão. Então, por isso que criou-se o depósito extrajudicial. Vamos facilitar, só vamos judicializar ou entrar com ação quando efetivamente houver recusa do credor em recebimento, no recebimento dos valores, ou houver dúvida quanto ao valor dessa dívida, quanto ao correto pagamento dela. Então, aí isso é movimento judiciário. No primeiro momento, o credor não quer receber, o senhor tem condições e liquidez para fazer o pagamento, o senhor vai na agência bancária respectiva e deposita. Vou até esclarecer, né? Aqui no estado de São Paulo é o Banco do Brasil, mas não é todo o Banco do Brasil. Eu não posso ir em qualquer agência do Banco do Brasil. Tem uma apenas na minha cidade que faz o recebimento de depósito judicial, extrajudicial de consignação e pagamento. Então, não adianta eu querer percorrer outras, não. É naquela agência bancária. Se eu quiser consignar o valor, tem que ser lá, dentro do horário comercial, tudo certinho. Tá ok? Essa é uma grande vantagem, a consignação extrajudicial. Tem gente que fala que não vê vantagem nenhuma. Se não vê vantagem é porque não sabe como funcionava antes, né? Então, antes você tinha que judicializar tudo para acabar na primeira fase. O que é essa primeira fase? A primeira fase é a chamada do outro para que ele manifeste a sua concordância e, portanto, levante o dinheiro, ou a sua discordância, e aí entre no processo litigioso. Para que fazer isso? Com citação, com o valor da causa, recolhendo tudo. Se a gente pode usar o depósito extrajudicial, o banco vai mandar o aviso de recebimento, de que a pessoa foi notificada, de que tem lá um valor à disposição. Ela tem um prazo para ir lá retirar. Dentro desse prazo, ela pode até recusar, né? Então, você vai ser cientificado de tudo e aí sim você toma uma medida judicial, se o caso, né? Marilena, e se for aquela dívida quesível e o credor não apareceu? Ora, seja um pouco precavido, né? Não é porque a dívida é quesível que você vai ficar em casa esperando o credor aparecer. Se ele já deu mostras de que ele não pretende levar adiante o contrato estabelecido entre vocês, ou que não pretende dar cumprimento à obrigação, por que você vai ficar guardando? Ah, porque aí o atraso é dele. Como é que você vai provar o atraso dele? Vamos agir com cautela, que é bem melhor. Vamos prevenir litígios e não acioná-los, né? De forma desnecessária. Então, uma forma de você prevenir litígios, senhores, é exatamente usando do depósito extrajudicial, que é uma maneira mais do que adequada para que você faça aí a consignação e acabe se livrando de um tormento. Tá ok? Fora isso, a gente tem depósito judicial, né? Então, aí existe a chamada consignação. A consignação, os requisitos dela, ela tem lugar sempre se o credor não puder, sem justa causa, receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Então, primeiro, quando ele não pode receber por algum impedimento, então não vai receber. Você tem todo o direito de fazer o depósito judicial do bem ou do valor. Se ele, sem justa causa, recusar o recebimento, não vou receber. Uma coisa é não poder, gente, a pessoa está impossibilitada. Então vai lá e faz você o depósito. Se ela está impossibilitada, ela não tem como pegar o dinheiro, faz o depósito. Se for uma relação tranquila, ela vai te passar até o número da conta dela, você faz o depósito em conta e não tem problema nenhum, sendo do valor correto na data certa. Mas esse é um ajuste. Se isso não está previsto na obrigação contratada, não altere sem a ciência do outro. É um risco que o senhor corre desnecessário, como a gente já mencionou, né? Então, se ele não puder, ou sem justa causa, então uma coisa ele não pode, está impossibilitado, está lá todo quebrado, está numa UTI, está internado, não vamos falar desses assuntos, né? Mas está impossibilitado momentaneamente de receber o bem, vai lá e entrega. Faz o depósito judicial, coloca à disposição o bem. Uma coisa, portanto, ele é o impedimento, ele não pode receber. Outra coisa, ele sem justa causa recusa o recebimento. Isso é muito comum nas locações, era muito comum nas locações, que elas sofrerão aí uma alteração, pelo menos momentânea, episódica, com a lei que deve ser aprovada na próxima semana, mas aguardemos para poder falar do assunto, né? Então, no caso da locação, era muito comum os credores ou locadores, que são os proprietários, recusavam-se a receber para caracterizar aí
o despejo por falta de pagamento. Não, ele que não quis pagar. E o devedor estava tranquilo ali, imaginando, como o credor não quer receber, o atraso é dele, eu não tenho nada a ver com isso. E aí você não se precaver. Se você também está de boa fé, vai lá e faz depósito. Se você está agindo de boa fé, por que você não faz depósito? Você sabe da existência da dívida? Né? Já imaginou se nessa época de exceção que nós estamos vivendo, todo mundo aguardasse chegar o boleto? Se você sabe que tem um boleto, se você sabe qual é o valor da dívida, na data aprazada faz o pagamento. Pega o código de barras, pega a segunda via, XYZ, como cada um vai fazer, mas de cumprimento correto suas obrigações. Essa é uma forma de distinguir, tá? Então, aqui o nosso probleminha é quando ele recusa. Na data aprazada, você vai lá e ele recusa. Ou tem gente que é pior ainda, isso é muito comum, infelizmente, em alimentos. Ele fala, olha, pode pagar. Ela fala muitas vezes, olha, pode pagar, mas eu não vou te dar recibo nenhum. Qual é a garantia que ele tem? E alimento, gente, não cumprimento leva até, eventualmente, a prisão. Então, por gentileza, faça o depósito judicial. Essa é uma razão para consignação. Você não vai entregar o valor, sobretudo se for em pecúnia, em dinheiro, sem qualquer tipo de comprovação. A gente acabou de estudar formas de pagamento, né? Modalidades, comprovação, então tem que comprovar o pagamento. É a sua garantia de que a obrigação está extinta. Se a pessoa está se recusando a dar o termo de quitação, faz o depósito judicial. Não vou depositar mais. Isso vai ser muito complicado se a prestação for sucessiva, mas a gente já chega lá, né? A outra hipótese, que está no inciso 2 do 335, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Então ele tinha que aparecer hoje até às 5 na minha casa para receber? Não veio. Não veio ninguém. Não mandou ninguém. 5 horas, a coisa já complicou um pouco mais. Se eu vou ter que fazer a consignação, sim, de preferência no primeiro dia ou de subsequente, eu já cuido disso, embora tenha prazo, para evitar os efeitos da mora. Mora é atraso, atraso é multa e juro. Evite isso tanto quanto possível. Não fique apenas contando com a desídia da outra parte e falando, não vou fazer nada porque ele também não fez. É o tipo de coisa complicada para você comprovar depois. O inciso 3 diz o seguinte, cabe a consignação, se o credor for incapaz de receber, são as pessoas que estão em situação extrema, ou de saúde, ou às vezes até de uma situação de demência, ou de um mal súbito, ela está incapaz de receber, gente. Se for desconhecido, você não sabe quem é o credor. Já vou explicar isso daí melhor. Declarado ausente, que é aqueles que somem, né? Existe todo um processo para declaração da ausência, então as pessoas sumiram inexplicavelmente, você tem um débito com essa pessoa, como é que você faz o pagamento? Você tem que extinguir a obrigação para você. Mas se a pessoa sumiu, eu não vou pagar. O que é isso? Né? Você tem que cumprir sua parte na obrigação. Então faz o depósito, faz a consignação em pagamento. Né? Ou residir em um lugar incerto, ou de acesso perigoso ou difícil. Vamos por partes? Vamos por partes. Primeiro, se o credor for incapaz de receber, já exemplificamos. Se for desconhecido, Marilena, como é que eu vou desconhecer o credor? Isso é muito fácil. Alguém falece e eu não sei se deixou herdeiros. Eu desconheço quem seja o credor. Faço a menor ideia de quem é o credor. Ninguém veio receber. O que eu vou fazer? Segurar o dinheiro? Eu sei que vão ter aqueles que vão achar que essa é uma dica. Não é. Estou tentando falar para os senhores que é melhor consignar em pagamento. Faz a consignação. Faz depósito, eu não sei quem é o credor. Quando e se aparecer, vai lá e retira o valor. A minha parte está feita. Minha obrigação está extinta. Tá? Então, não sei quem é o credor, não vou ficar guardando 30 anos para saber do assunto. Tá ok? O chamado credor desconhecido. Não desconheço, ou está brigando por um eventual reconhecimento de paternidade. Gente, não... A sua dívida vai ficar rolando? Enquanto corre a ação de investigação de paternidade, a sua dívida vai ficar pagando aí juros, multa, tudo certinho? Já deposita. Se o credor for declarado ausente, que é esse processo de ausência que eu mencionei aos senhores, né? Então, há necessidade da ocorrência do processo para que a gente verifique se ele está ausente. Essa é uma declaração judicial de ausência, né?
Independentemente disso, como isso demora mais ou menos 5 anos, por favor, tomem as medidas urgentes, senão sua dívida explode. Se o credor residir em local incerto, lugar incerto, né, não é LINS, né, lugar incerto não sabido, acaba sendo isso mesmo, mas você não sabe onde ele está morando. Muita gente muda de lugar, gente, seja por uma perseguição criminal, seja por dívida, seja por sei lá eu o que, as pessoas mudam e não dão um endereço, não atualizam o endereço, você não faz a menor ideia de onde foi parar o credor. Ele está em lugar incerto. Teve um caso em que houve o desconhecimento do credor da parte minha, porque na verdade foi adquirido bem de uma sociedade sem fins lucrativos, não era sociedade, uma associação sem fins lucrativos. Essa associação extinguiu-se, ninguém nunca reclamou nada, e aí? Né? É um credor desconhecido, absolutamente desconhecido. Ah, professora, mas é o nome da associação, você não tem mais dado nenhum, foi dado baixa, está em situação de abandono. O que eu faço? Deixo de pagar? Né? Aquele que está em local incerto é pior ainda, a gente não sabe onde ele está. Né? Muitas vezes a gente é demandado até pelos juízes em processo judicial para informar o endereço correto do seu cliente. Eu adoraria se o cliente tivesse me informado o endereço correto. Mas eles não se dão ao luxo de informar nem o advogado, que dirá em determinadas situações, e as pessoas ultimamente elas têm surtado, então não precisa nem ser uma situação atípica, anômala. As pessoas mudam, querem mudar de vida, joga tudo pra cima, fala, olha, vou pra praia, vou fazer minha vida em outro canto. Não dá satisfação pra ninguém, ninguém sabe onde tá. Você tem uma dívida para vencer, você tem que pagar. O que você vai fazer? Vai tentar achar o credor? Jura? Faz depósito. E aí expedem-se os ofícios para tentar a localização. A ação de consignação em pagamento ela é bem complexa. Aí você vai expedir ofício para tentar a localização do cidadão, mas de imediato suspende eventual mora, evita isso. Deposita judicialmente a coisa devida. É a melhor forma, né? No caso de lugar incerto. Também pode ser de acesso perigoso ou de acesso difícil. Então, tem gente que tem que pagar uma dívida, sei lá, em algum local muito perigoso aí, né? Em algum morro ou em alguma favela, Morro do Alemão, né? A favela da Rocinha. Você fala, mas professora, lá você entra com uma certa tranquilidade. O problema é a certa tranquilidade, né? Então, aí, aqui no Jardim São Marcos, tem muitos trabalhadores. Claro que tem, gente, né? Mas como é que eu vou distinguir? Eu prefiro depositar judicialmente, desculpe. Se não estabelecer outro local, eu prefiro depositar judicialmente. Tem algum outro exemplo de lugar difícil? Tem Brumadinho. Tenta pagar lá. Como é que você vai achar o credor, gente? Ou a família do credor? Então você vai ter que fazer o depósito judicial, a melhor solução para você. Né? Aí você vai falar, professora, mas esse não está em local incerto, está em local difícil. Difícil. Às vezes no sertão você encontra, no nosso cerrado você encontra locais difíceis. Aqui no interior de Minas você encontra. Muitas vezes, antigamente, a gente pedia a citação pela rádio, que a rádio era a única forma de comunicação. A pessoa demorava, sei lá, quanto tempo para chegar na rádio, para a rádio avisar que tinha uma carta para fulano no correio, que era a citação de um processo. Você imagina fazer um pagamento para um ser desse? Como é que você vai fazer? Se você é o devedor, como é que você faz o pagamento? A consignação é a melhor forma nesses casos, tá? Local difícil ou local perigoso. Se ocorrer, uma hipótese do inciso 4, se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Isso é muito divertido, isso daqui, infelizmente, acontece muito, é divertido pra gente, né, que tá fora da situação, mas para quem tá dentro de uma situação dessa não é nada, nem um pouco divertido. Tem gente que escolhe para quem vai pagar. Então, o marido está divorciando da esposa, dá aquela confusão toda, tem um bem imóvel que está em litígio, mas tem outras coisas, então eles vão chegar num acordo ali, fica a discussão, o locatário ele escolhe para quem ele vai pagar. Então, chega lá o marido, ele fala, eu concordo com o senhor está certo, eu vou pagar para o senhor, porque eu acho que o senhor é que está correto nessa história mesmo, eu sempre contratei com o senhor, então eu vou fazer o pagamento para o senhor. O imóvel não é só dele. Ele foi avisado, assim que começou essa confusão, ele foi avisado de que estava em litígio o imóvel. A propriedade do imóvel estava em litígio. Que é a primeira coisa que um bom advogado familiarista faz. Fala, olha, está em litígio a propriedade do bem imóvel, portanto,
Se está locado, não pague para nenhum dos dois, ou pague para os dois ou deposite judicialmente. O juiz determina quem vai fazer o levantamento disso ao final, se chegar a um acordo ou se houver decisão judicial. Não, tem gente que acha que aquele programa você decide. Então ele decidiu que o marido está certo, vou fazer o pagamento para ele, tá tudo tranquilo. O senhor me dá o termo de quitação? Dou, o cidadão vai lá, entrega o termo de quitação e sai tranquilo, feliz com o dinheiro. Bom, sai a decisão judicial, o imóvel é da esposa. E aí? Ela comprovou que ela adquiriu antes do casamento, blá, blá, blá. Na sentença judicial, o imóvel é dela. Ela vai lá, bate na porta do cidadão e fala: meu amigo, vim receber os aluguéis atrasados. Não, mas eu paguei pro seu marido. Não, eu sou divorciada, tenho marido. E o imóvel é meu. Ah, mas você tem que acertar lá com o seu marido. Não, quem paga mal, paga 2 vezes, que é para aprender a não escolher para quem paga. Você não tem que escolher para quem você paga. Se existe credor incerto, se 2 pessoas estão litigando sobre o bem imóvel, você vai escolher o lado da questão? Se tem ali uma briga de um litígio de propriedade, não se sabe se o proprietário é fulano ou beltrano, eles estão discutindo judicialmente, o arrendatário tem mais é que fazer o depósito judicial. Acabou o assunto, ele tem um contrato de arrendamento, que ele nem sabe se vale ou não, mas ele está fazendo a parte dele, porque ele está na posse do bem. Então eu estou na posse, tá, para quem que eu pago? Olha, eu vou depositar judicialmente, porque isso daqui eu não quero correr o risco de pagar para a pessoa errada. Essa é a boa-fé. Isso é muito importante, gente. Então, não adianta, credor incerto, apareço eu lá na porta dos senhores para falar assim: olha, vim receber, porque afinal de contas meu pai faleceu e eu sou herdeiro. A primeira pergunta que os senhores deveriam fazer é: qual o número do processo do inventário? O espólio está partilhado? Cadê o formal de partilha comprovando que a senhora é a proprietária? Quem poderia receber é inventariante, hein? Só inventariante. Ah, mas e herdeiro? Você sabe quantos herdeiros são? Se você pagar mal, você vai pagar 2 vezes. Não se arrisque. Faça consignação. Você tem uma solução simples em mãos. Aplique. Muitas pessoas acabam correndo o risco, e pior, pagando 2 vezes, porque não têm acesso a essa informação simples. Então, ajudem a propagar também. Faça o depósito judicial. Tem dúvida quanto a quem é o credor? Faça o depósito judicial. E na última hipótese, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, uma coisa é se você não sabe quem é o credor, né? Para quem que eu tenho que pagar? Marido para mulher, para o A ou para o B. Outra coisa é se está tendo litígio sobre o objeto do pagamento. Então, espera um pouquinho. O bem que eu comprei está sofrendo aí um litígio. Então, vou parar de pagar as prestações. Ué, não vai parar de pagar as prestações, deposita. Uma loja comprada pela outra. Como você comprou da primeira loja, você não paga a segunda? Qual é a lógica disso? Ah, muita coisa eles perderam. Faz a sua parte. Extingue a obrigação que você tem. Você tem mais uma parcela para pagar? Vai lá, faz o depósito, quita a parcela, extingue a obrigação. Entenderam as hipóteses legais de cabimento da consignação em pagamento? Então, você deve sempre também acrescentar, porque dependendo da demora que os senhores terão para fazer a consignação, os senhores teriam que acrescentar tudo aquilo que está previsto no contrato. O juro, correção monetária, quantos dias de atraso o senhor está fazendo a consignação. O depósito tem que ser do valor correto, gente. O depósito não pode ser para enganar ou para ganhar tempo. Tá ok? Essas são as regrinhas gerais da consignação em pagamento. No mais, a gente vai ver a complementação disso oportunamente e entrando já no pagamento com subrogação, que é uma outra questão muito importante, mas que fica para nosso próximo encontro. Senhores, cuidem-se, tenham uma ótima semana. Abraços virtuais a todos, até mais. Encontramos-nos para tirar dúvidas sempre no mesmo horário e nos mesmos dias. Um abraço a todos.